Gratidão. E aqui, como podemos ampliar a nossa percepção, né? Como é que a gente pode melhorar isso, né? Ou desenvolver isso, aprimorar, enfim, dependendo do nível de cada pessoa, de cada ser, atualmente, né? No momento presente, quando entramos nesse estado de presença, já ampliamos a nossa percepção. O que precisamos fazer é estarmos atentos, trabalharmos a atenção. Então, a atenção e a percepção estão juntas, né? Quando estamos atentos, quando estamos observando as coisas como observador, nós estamos descolados das formas, vamos chamar assim. Nós estamos simplesmente observando de fora para dentro, né? Ou seja, no mundo externo, quando caminhamos, nós estamos observando a partir do nosso interior, mas não estamos nas formas. Estamos apenas observando-as, né? Vendo as formas, observando. Então, nesse estado de observação, de atenção, a percepção se amplia, porque começamos a ver mais do que não víamos. Quando nós estamos olhando, não observando, olhando, com os nossos olhos físicos, meramente físicos, nos separamos da fonte interna, porque entramos no núcleo do sentido físico. Então eu vou simplesmente com os meus olhos físicos, com o meu avatar, né? Eu vou utilizar dele somente a fisicalidade, o sentido do olhar físico. Então esse olhar físico ele vai começar a separar as coisas, eu vou ver as coisas separadas. Então eu vou num lugar, eu vejo um determinado produto, vejo outra coisa, vejo pessoas, né? Mas eu observo com os meus olhos físicos, então eu estou na fisicalidade. Na fisicalidade eu estou separada de todo mundo. Eu estou separada das coisas e as coisas que estão lá eu vou observar com o sentido e o sentimento do que eu gosto, daquilo que eu prefiro, daquilo que eu não gosto, eu nem olho, né? Eu passo reto. Então, o importante, a percepção, é unirmos o nosso sentido físico com o nosso sentido espacial, com a nossa percepção, com a nossa capacidade interna. Então, o observador é aquele que caminha, né? Que está no mundo, mas não pertence a nada disso, sabe que não é daqui. Então, ele está visitando, então você está caminhando como quem visita o mundo. Então, você não está julgando, você não está criticando, você está simplesmente observando. Então, a prática desse estado de observação leva à expansão de consciência, leva à elevação da vibração e leva à expansão da nossa percepção, o aumento de percepção. Porque se eu estou atenta num estado de observação, simplesmente observando, não existe ruído entre o meu ser interno, que está observando, e o objeto da observação. Então eu vou perceber detalhes muito maiores do que se eu estiver no ruído da minha visão crítica, analítica, julgadora, que está conectada à visão física, ao sentido físico, vai automaticamente estar conectado à mente física. Então, a gente se abstrair disso e conseguir desenvolver os nossos sentidos internos vai levar a gente a aguçar a nossa visão física. Então, a nossa visão física vai ser expandida também. E ela vai deixar de ser crítica, ou seja, ela vai deixar de ser uma visão rígida, uma visão que acha bonito uma cor, mas outra cor acha horrorosa. Então, não vai existir isso mais. Isso começa a se integrar a partir do observador interno. Porque o ser interno não faz distinção e não tem preferência por cor. Né? O que ele quer que você perceba é que tudo provém da mesma fonte. Então, o azul, o verde, né? Todas essas possibilidades que a gente percebe não são melhores ou piores. São escolhas.
São possibilidades que nós temos nesse mundo das formas. Então, a ampliação de percepção, ela só acontece quando saímos do nível físico, né? Então, o observador, quando a gente começa a expandir a consciência, automaticamente, entre aspas, esse observador começa a sair da sua zona de conforto, e esse observador, que somos nós, né? O nosso núcleo maior, ele vai começar a aparecer, dar sinal de existência, sinal de vida. Porque ele vai começar a te mostrar que quem está caminhando aqui, você está aqui como um personagem, mas você está aqui porque existe um comando, um comandante que te trouxe até aqui para fazer essa experiência. Então o observador começa a sair, começa a se mostrar e você começa a interagir com esse núcleo onde você vai perceber mais das coisas. Então, quando a gente sai da visão física e entra nesse observador, a gente começa a expandir a percepção. Agora, o que a gente faz com isso? Esse é a grande chave. Porque a partir do momento que eu percebi algo além da ponte, eu percebi algo a mais, de alguma coisa que eu não estava vendo, o que eu faço com isso é o que vai determinar a evolução, o meu próprio processo evolutivo. Então, se eu me deparei com uma experiência como observador, de ver uma imagem, né, projetada de um Cristo, por exemplo, o que eu vou fazer com isso após essa percepção, essa interação, essa visão, não importa como, né? O que eu vou fazer com essa percepção é que vai definir o próximo passo. Então, se eu simplesmente falo, não, eu ignoro, né? O que é isso? Acho que eu não dormi bem, tal, né? Não, você precisa dormir mais, tal. Foi um alimento que você comeu, alguém vai te levar a uma justificativa material, física ou psicológica para te tirar daquela cena. Então, quando acontecem percepções, a gente não deve perguntar para o outro: o que você acha que é isso? Porque o outro, entre aspas, está num outro nível de consciência, pode estar, né, num outro nível de consciência, está num outro processo, e pode inviabilizar ou tornar aquilo que aconteceu com você algo sem nenhuma importância. Ou então pode achar que você não está bem. Então, essas percepções, elas são fruto do nosso ser interno. Então, é o nosso ser interno sinalizando algo. Então, quando isso acontece, nós temos que nos calar, né? Silenciarmos, começarmos a perceber isso. Ou conversarmos, sim, com pessoas que estão na mesma sintonia, né? Pessoas que estão no processo evolutivo também, que podem até te ajudar, porque elas conseguem trazer uma chave em relação àquilo que aconteceu e incluir algo ali para facilitar o entendimento dentro da nossa fiscalidade. Então, a percepção, como observador, vão acontecendo N situações que vão permitindo a gente crescer, né? Ampliar essa percepção. Só que a gente precisa não julgar, não deixar para lá, né? E saber exatamente o que nós vamos fazer após essa percepção. Então, se aconteceu algo, nós temos que nos... Né? Então, a instrução superior, quando acontecem essas coisas, imediatamente uma instrução dos próprios mestres, que passaram por N percepções e situações para compreenderem mais de si mesmos, eles mantinham silêncio diante daquela percepção. Então você vai buscar silenciar para que aquela energia da percepção possa penetrar a sua fisicalidade e você possa perceber ou compreender mais daquilo que aconteceu, que normalmente não vem imediatamente. Para alguns pode vir, dependendo do nível que a pessoa estava, imediatamente. Ela já captou, entendeu, ela percebeu, não só percebeu, como ela deu um salto, evoluiu já ali naquela percepção e já passou para outra coisa. Foi instantâneo. Por quê? Porque ela só precisava daquele pequeno movimento para
fazer um outro grande movimento. Agora, para outras pessoas, não. Aquilo é um chamado pequeno sinal. Aí a pessoa fica com aquilo, nossa, que é isso? E ela vai ficar digerindo aquilo, vamos chamar assim, né? Para ela conseguir compreender o que está acontecendo com ela, o que ela está vendo, o que está vindo, etc. Então, isso sempre vai acontecer para desbloquear ou para despertar os nossos núcleos internos. Então, essas projeções todas, elas são necessárias dependendo de cada ser, porque para cada ser é de um jeito, porque para ele é melhor que seja assim. Né? Então, algumas pessoas trabalham melhor com a simbologia, outras com cores, outras com sons, outras com imagens, outras para cada uma de uma forma, outras com tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, o importante é a gente permitir acessar esses núcleos, né? Acessarmos a vida, né? Entendermos esses núcleos da nossa alma, da nossa consciência, porque aí está o observador, está aquele que comanda a nossa personalidade, e aí a percepção é a linguagem. Então, a linguagem do observador não é que ele vai te trazer uma coisa, né, toda na linguagem humana, na linguagem lógica. Ele não tem lógica nenhuma, ele vai te trazer, ele pode te trazer um símbolo, que você pode pesquisar esse símbolo, e ele pode falar 1000 coisas. Cada pesquisa que você faz, você encontra esse símbolo, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser 1000 coisas. E você vai ter que encontrar dentro de você qual que é o sentido daquilo, para você, não para o outro e nem o que diz não, né, na enciclopédia, etc. Mas naquilo que para você faz sentido. Então isso sempre vai chegar. Por isso que a percepção, a atenção, a percepção e o que a gente faz com a percepção é o que leva ao processo a gente ir crescendo em consciência e a gente começar a evoluir de fato. Porque a gente vai entendendo o mecanismo, a gente vai entendendo o que essas projeções querem dizer e de onde elas vêm. Porque muitas vezes uma percepção, ela está num patamar, e outra, que veio na sequência, está em outro nível de consciência. E isso acontece por quê? Porque nós estamos despertando para os vários níveis de consciência, para as várias dimensões de nós mesmos. Então pode vir algo que o seu ser, né, a sua versão original já faz, mas que você ainda não tem aqui nessa fisicalidade condições de assimilar aquilo, porque você não tem a vibração daquilo. Então vamos imaginar, nós aqui ainda não voamos, por exemplo. Então o seu ser já voa, né? Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então isso não está dentro, né, desse cenário, porque não existe nesse estado de consciência que você está essa possibilidade. Porque essa possibilidade tem que estar associada, né? Não tem que estar, ela está associada a uma vibração. Então, o nível frequencial da sua versão naquela dimensão é outro. E você não tem condições, né? A percepção que veio foi só para mostrar para você, só para dar um vislumbre, né? Uma visão do alto, para te dar uma visão global, uma visão mais ampla de você mesmo, num nível quântico, né? Num nível mais sutil de percepção. Então você vê a coisa do alto, para quê? Para que você perceba que as coisas estão integradas e não separadas com a visão física, né, do nosso olho físico, meramente físico. Então você sai de uma visão física para uma visão cósmica. E essas oscilações, elas vão acontecendo por conta da nossa frequência, da nossa vibração. Da vibração em que está a nossa consciência, polarizada a maior parte do tempo. Então aí nós entramos em estados mais avançados, né, que se chama de estados mais avançados, mais acelerados.
Porque quando eu me desloco e vejo que tudo está unido, e não só vejo, mas eu sinto, porque vivo essa vibração, essa percepção, não consigo estar fisicamente lá, né? Mas eu estou em consciência lá. Então, essa é a experiência da consciência, vem para a minha fisicalidade e eu percebo, e eu sinto. Então, eu falo, nossa, por que as pessoas estão vivendo assim? E aí começa todo o processo de entendimento, porque você questionou, a percepção veio, você questionou, vem mais entendimento, porque você está fazendo um movimento após a percepção e não simplesmente ignorá-lo, como muitas pessoas fazem. Então, o que acontece? Muitas pessoas recebem uma intuição e falam, não, imagina, eu vou falar sobre intuição numa reunião, vou falar sobre intuição. Então, elas colocam terra em cima, né? Elas começam a impedir o seu processo evolutivo de acontecer, porque elas estão condicionadas ao ambiente externo e tentando fazer as coisas do jeito que os outros querem. Então, a evolução, a percepção, ela não acontece se você está indo contra o todo, né? Contra a sua própria natureza. Porque a sua própria natureza está pedindo para expandir. Por isso que ela está trazendo percepção. Porque ela você não pode mais ficar naquela caixinha. Então, imediatamente essa palavra, e não é uma palavra imediatamente no sentido da terceira dimensão, de compulsivo, de imediato, não, imediatamente no sentido evolutivo, porque existe um imediatamente no sentido evolutivo também, só que não é um imediatamente de você fazer as coisas do seu jeito, mas é você fazer imediatamente um movimento do jeito que o eu superior solicitou, e esse imediatamente tem que acontecer também. Então eu percebi, veio algo que me fez perceber um erro, uma situação que pode causar um problema no planeta inteiro. Então eu tenho que ter uma ação imediata diante de uma percepção. Então é uma informação, vamos imaginar que seja uma informação que precisa ser transmitida imediatamente. Eu não posso pegar e guardar a informação. Então a percepção trouxe algo que precisa ser transmitido, precisa ser dito, né? Todos os seres precisam saber disso, ou pelo menos a maior quantidade de seres precisam ter essa informação. Então, eu vou fazer esse movimento de transmitir e não de guardar. Então, é isso que é a autorresponsabilidade da percepção. É o que a gente faz com ela, né? Então, uma pessoa recebeu uma informação e ela ocultou, né? E é uma informação que veio para ela que muda o rumo de uma humanidade, por exemplo, né? Dando um exemplo de coisas que impactam as pessoas. Então, nós temos que ter uma ação, né? Só que aí essa ação também vai ser coordenada pelo eu superior. As duas coisas, porque a percepção veio e aí você fala, mas aí como é que eu vou fazer isso? Calma, porque tem o como. Você vai fazer no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Mas precisa ter esse compromisso. Por isso que o compromisso com a evolução não é algo que a gente faz porque a gente está esperando retorno, né, imediato, porque a gente quer ser reconhecido, nada disso. É algo que mexe com todas as pessoas, que mexe com toda uma evolução, né? Não só dos seres humanos, mas com diversos seres, porque todos os reinos estão conectados. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente aprende alguma coisa, a gente não pode negar ao outro isso, não podemos. Agora, quem vai receber, isso faz parte dessa percepção e dessa ação que foi tomada. Por quê? Porque as duas coisas foram feitas. A percepção veio e a ação foi tomada. Aí você solta, acabou. Você fez o que tinha que fazer.
o que vai dar, como vai ser, isso já é especulação da mente. Isso já não é processo evolutivo, não interessa mais. O que importa é que você tomou a ação na hora certa. Então isso acontece e aconteceu e vem acontecendo, né, com o chamado, né? Então muitas pessoas receberam o chamado interno, né? Sentiram no seu coração, sentiram a mudança energética, sentiram uma nova energia chegando, sentiram que foram impactadas em algum nível, mas elas fazem de conta que não. Não, isso aí, fica tranquilo aí, que isso aí não, né? Depois a gente vê e elas têm uma ação totalmente de descrença daquilo, de desdém, de, de não se importar, de deixar para lá e continuarem fazendo as suas vidinhas na sua zona de conforto. Então, o chamado é justamente a fonte, né? É o despertar interno. Então, o que a gente faz com essa percepção? Nós temos que responder, nós temos que permitir, nós temos que fazer alguma coisa, porque não somos mais os mesmos. Após esse pequeno toque silencioso, porque esse toque silencioso, houve o toque, ele aconteceu. Então, quando começa isso, você começa a perceber, né? No meu caso, eu comecei a perceber que a velocidade das coisas começou a aumentar. E eu falei, ok, vou seguindo essa velocidade. Eu fui seguindo. A velocidade foi aumentando e eu falei, ok. E as correntes energéticas, que na época eu não sabia que eram correntes energéticas, mas eu me colocava como se estivesse descendo um grande rio, né? Eu falei, vamos embora, né? E agora o que vem? Não sei. E agora o que vem? Não sei. E as coisas foram acontecendo porque eu fui soltando e fui permitindo. Então, tinha uma percepção, eu falava, o que eu faço com isso? Vinha algo para fazer, eu fazia. E assim, você vai soltando o processo e permitindo que o processo aconteça. Por quê? Porque se a gente nega uma percepção superior, nós estamos indo contra o todo, contra o fluxo, contra Deus, contra a fonte. Então, não importa se a gente está entendendo ou não está. O importante é que a gente percebeu algo e a gente vai, então, silenciar e a gente vai deixar que aquilo trabalhe o nosso interior e vamos perguntar para nós mesmos internamente o que está acontecendo. O que eu não estou vendo? O que isso pode ser? O que isso quer me dizer? E aí esses movimentos energéticos vão trabalhando o nosso interior e vão trazendo respostas que podem vir de diversas formas. Pode vir através de outro ser, pode vir através de uma mensagem escrita, pode vir quando você encontra alguém ou escuta uma conversa que tem tudo a ver com você, pode vir um vídeo, etc. Pode vir através de uma meditação, pode vir até no ruído do mundo, pode vir através de algo que cai lá na sua frente, que vem para você, um livro, enfim, são milhares de possibilidades que vão te trazer determinada resposta. Só que você precisa estar aberto. Então, a percepção começa quando a gente estabelece um espaço entre os pensamentos. Né? Que isso, a meditação traz o espaçamento, a tranquilidade. Então, você vai reduzindo esses pensamentos, eles vão se distanciando um dos outros. Então, eu penso uma coisa e depois eu penso outra, não fico tudo ao mesmo tempo, tudo confuso. Então, começa a ordenar a mente. Então, aí existe espaço, existe percepção. Né? Você vê aquela pessoa, às vezes, que você está tentando perceber o que ela está dizendo, mas ela não tem espaço entre um pensamento e outro. Ela continua com um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, não tem espaço. Não tem percepção. Só tem conclusão, só tem lógica, só tem movimento de uma mente concreta. Então, a percepção da pessoa é reduzida.
Por quê? Porque ela não tem silêncio, ela não tem o observador, ela está simplesmente vivendo como uma criatura, né? Uma criatura que acha que sabe tudo. Então, a evolução acontece quando a gente silencia e começa a observar o mundo, caminhando em estado que a gente chama de estado de contemplação. É um estado onde você simplesmente está observando a árvore, observando a vida, observando tudo que vai aparecendo, sem julgar, sem descrever, sem dizer já sei, sem dizer se é bonito ou feio. Os pensamentos ficam de lado, você atua como observador da realidade. Então aí nós mudamos a realidade, porque passamos a entrar num outro nível de percepção, e isso significa que estamos entrando numa outra realidade. Então, a percepção se expande e aí a gente vai começar a trazer isso para a nossa vida física, porque aí já não somos mais os mesmos, já não vamos reagir, já não vamos ficar tirando conclusões. Então, a mente começa a ser trabalhada também a partir do momento que a gente trabalha a nossa atenção. Então, a gente vai fazer algo, você vê muitas vezes a pessoa tem uma tecnologia e ela começa a apertar tudo que é botão para resolver um problema, não, porque acha que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, para lá. Né? E aí, de repente, mas não estou conseguindo, o que acontece? Ah, isso aqui já começa a julgar, já começa a reclamar. Aí outra pessoa passa e fala assim, né, está precisando de ajuda? E aí a pessoa faz um pequeno movimento e destrava tudo. E ela fala, nossa, o que você fez? Fez mágica? Não, ela só está num estado de atenção. Então ela observou aquilo e falou, não, é só isso. O único botão que você não apertou era aquele que era para apertar. O resto não precisava apertar. Então ela está num estado de consciência de atenção, né? A gente chama também de atenção plena. São movimentos da consciência que a gente faz para que a nossa fisicalidade se expanda, para que a nossa fisicalidade deixe de ser embrutecida, deixe de viver de forma embrutecida, deixe de viver as coisas. Eu tenho que apertar todos os botões, que eu faço tecnologia, começar a chacoalhar, né? Não precisa fazer isso, não precisa se estressar com as mínimas coisas. Então a atenção vai levando a gente para um estado elevado. E aí, era só isso que é para fazer? Pois é. Puxa, a pessoa falou, nossa, eu fiquei 3 anos tentando fazer um curso assim, assado, e de repente, em 3 dias ela aprendeu tudo aquilo que ela aprendeu em 3 anos e achava que precisava daquele curso. Por quê? Porque ela entrou num estado de atenção, de concentração, de disciplina mental, de encorajamento, de coragem, que vem do coração, de enfrentar a nós mesmos, né, no bom sentido, de falar, por que eu não estou conseguindo fazer isso? Será que eu tenho algum déficit de alguma coisa aqui? Então, enfrentar a nós mesmos, não sair perguntando para alguém, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Nunca pergunte nada. Faça a experiência, né? Se concentre, busque compreender, fazer aquilo, e aí, se surgir de perguntar, pergunte. Mas primeiro faça isso. Tente fazer, né? Entrar nesse estado de atenção, desobstruindo os canais. Então, esse estado de consciência eleva a frequência, aumenta a percepção, e quando aumenta a percepção, vão vir as coisas que são necessárias, e aí nós temos que atuar. Então, eu pedi um sinal para o universo, falei, não sei isso aqui, me traz um sinal, porque eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus, o que é essa transição planetária? Então, você pediu um sinal, aí veio algo através da sua percepção, e você fala mais ou menos, não é isso aqui, põe de lado a resposta que você pediu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o racional, ele não tem nada a ver com percepção, nada a ver. O racional só vê através dos olhos físicos, sentidos físicos, materiais.
Então, o racional vai sempre responder a partir das experiências passadas, a partir de memórias conhecidas. A percepção vai trazer para a gente desconhecido, vai trazer para a gente vibração que a gente não conhece, vai tirar a gente dali, puxar a gente daquele nível para outro. Então, um exemplo, né, que eu encontrei uma pessoa estava nesse processo e estava num movimento muito intenso internamente, num jogo muito intenso, onde eu queria me manter num estado, mas eu era empurrado para outro e eu fazia todos esses movimentos e caminhava em silêncio nessa loucura interna, buscando o equilíbrio sem prejudicar os outros. Eu falava, não posso prejudicar ninguém e eu tenho que arrumar isso aqui dentro de mim. Então existia também da minha parte uma necessidade de buscar uma perfeição naquilo. E aí comecei a ter, né, sempre tive esse acompanhamento, né, digamos, todos esses seres e todo esse movimento de ajuda que me falou assim, calma, solta isso, né, porque a perfeição você não vai conseguir no nível físico enquanto ela não estiver consolidada no nível etérico, no nível sutil. Então, quando aconteceu isso, e eu senti isso, eu falei, não, tem que arrumar isso em algum lugar primeiro. Entendi. Por quê? Porque se não arrumar no nível sutil nosso, na fisicalidade a gente vai ficar num esforço danado para arrumar aquilo como? Ninguém já usa. Por quê? Porque a gente está se esforçando no processo. Então, se esforçar não amplia a percepção, se esforçar no sentido físico, né? Não que a gente não tenha, a gente tem um esforço de coordenar essas coisas dentro de nós, mas não fazer força para arrumar, sai isso daqui, põe aquilo para lá, não, né? Porque no mundo da energia tudo é energia, então a gente tem que trabalhar sutilmente, pegar, colher aquele sentimento com carinho, com calma e ir mudando aquilo de estado. É um processo alquímico, né? Um processo da vida, um processo muito profundo, dependendo do nível que a gente está. Então aconteceu, né, um fato que eu encontro uma pessoa e eu saí do estado em que eu estava. O estado em que eu estava, que existia essa tentativa de arrumação física, etc. e tal, e isso foi colocado pela egrégora, e essa pessoa me retirou absolutamente daquele estado. E eu fiquei uma semana inteira vivendo num outro estado de consciência, como se nada daquilo que eu tinha sentido dentro de mim tivesse acontecido. E aquilo sumiu, desapareceu. E eu estava num outro estado, num estado elevado, onde eu caminhava, tudo funcionava, estava tudo certo e tudo bem. E é isso mesmo. Então, eu entendi, né, que a gente não pode querer forçar a sair de um estado para outro ou a gente arrumar fisicamente as coisas como a gente gosta, né? Ah, eu vou arrumar a casa do jeito que eu gosto, mas tem outro jeito. Ah, eu vou fazer isso daquele jeito que eu estou acostumado. Não, tem outro jeito. Então a percepção, ela vem para tirar a gente de fazer as coisas daquele mesmo jeito que a gente faz e trazer outros movimentos. Mas o que eu fiz? Eu tive que fazer um movimento numa direção completamente diferente daquela que eu estava. Físico mesmo. Eu me movi para outro lugar. Eu tomei outra ação. Eu fiz uma coisa assim, né, de fazer, de falar coisas, de fazer uma coisa na fisicalidade que eu nunca tinha feito. Falei, meu Deus, será que eu estou fora, né? E aí eu sentia essa energia me dizendo, não, é para você ampliar o mundo, ampliar seu mundo. Porque se você não ampliar o seu mundo, você vai ficar lá tentando resolver suas coisas a partir da fisicalidade. E não é assim que as coisas se dão. As coisas se resolvem entrando num outro nível de consciência e aí você vai resolver aquelas coisas da fisicalidade. Mas sempre a gente tem que estar num nível vibracional mais elevado. E aí houve o quê? O soltar que a gente tanto fala. Porque aí quando eu encontrei a pessoa e a circunstância em si, né? Porque não era a pessoa em si, nem o fato em si.
era a elevação da minha consciência diante daquela circunstância, porque aquela circunstância ia me possibilitar a elevação da consciência. Então, o meu estado vibracional saiu de um ponto e foi para outro. E eu falei, nossa, nem lembro mais quem era aquela que estava lá lutando com alguma coisa interna. Por quê? Porque é assim que a gente solta essas nossas criancices de tentar resolver as coisas com os nossos olhos físicos, com a nossa fisicalidade, com a nossa força, com os nossos braços, com as nossas mãos, meramente físicas. Então a percepção não existe aí. Por quê? Porque aí você está lidando com mais do mesmo. Você está lidando com as suas experiências passadas, com as suas memórias passadas, e a percepção não tem acesso. Então, quando veio esse movimento, veio o movimento da percepção de fazer o movimento. Eu falei, vou embora, fiz o movimento, segui o movimento, a percepção me levou a fazer o movimento, então o movimento me levou a experimentar, a experienciar um nível de consciência onde não existia problema na fisicalidade nenhum. Era tudo mental. Então era o véu que estava na frente, encobrindo. E quando a gente faz isso, gente, o véu é removido, aquele nível. Porque você escalou, você saltou, você liberou aquele véu. Você falou, não, isso aqui não tem nada a ver com um movimento que a percepção te trouxe e você seguiu. Então isso é muito rápido. Com a transição planetária, esses movimentos são muito intensos e muito acelerados, porque a frequência ela vai permitindo, como lá em cima, né? O que está no invisível, nos nossos planos sutil, já foi removido, então digamos, lá não tem mais véu, tá tudo bem. Então aqui na nossa fisicalidade a gente vai sentir esse alívio, o alívio da nossa mente, o alívio das nossas emoções, o alívio de tudo isso, porque tudo isso está sendo transmutado pela própria transição planetária. Só que aí cabe a cada um de nós fazer o trabalho individual, porque o quanto de coisas cada pessoa tem para transmutar é diferente uma da outra, porque cada uma está num nível de conhecimento, de evolução diferente. Então aí não tem jeito, porque ninguém vai poder entrar dentro do outro para fazer isso. O que acontece é que as egrégoras ou a energia que está presente no mundo interno de um que já fez, colabora com a do outro. E vice-versa, tudo vai colaborando. Por isso que as coisas vão sendo facilitadas a partir desse trabalho que a gente faz internamente, que é o processo mais importante da nossa vida. Porque além de desanuviar a nossa própria mente, ajuda a tirar as nuvens das mentes dos outros por conta da energia, da frequência. Então, aí a percepção amplia, acelera, melhora, mas a gente nunca pode esquecer de que a gente tem que responder a essa percepção. Então, existem muitos níveis de percepção, e desde o mais simples, né? O mais simples, o que é um nível de percepção mais simples? Vamos imaginar que você foi fazer uma compra e veio o troco errado. Ou veio a mais, ou veio a menos. O que uma pessoa alinhada ao todo faz, né? Se veio a mais, ela devolve. Se veio a menos, ela comunica. Olha, veio tanto, faltou isso aqui. Dentro da fisicalidade existe a matemática física, mas a percepção mostrou que veio a mais ou veio a menos e é necessário uma ação para equalizar aquilo. Ok, equalizou. Agora, se você percebeu, veio a mais, você faz de conta, viu, percebeu e fala, não, vou levar, veio a mais. Agora, se veio a menos, você começa a xingar, brigar, não, porque veio a menos, né? Como assim? Como é que vocês fazem uma coisa dessa, e isso, e aquilo, e começa a brigar. Então isso, essa percepção cósmica, no nível cósmico, a consciência vai mostrar. Então a consciência mostra. O que acontece?
eu lembro que começou a acontecer algo assim, pagando, vamos imaginar que você pagou com dinheiro. Então, aí aquilo faltou 10 centavos. Então a pessoa fala para você, posso ficar te devendo 10 centavos? Eu me lembro claramente, né, dessa experiência, onde eu fiquei quieta. Eu não falei nada, eu me mantive no estado que me foi colocado de atenção. Então ela falou aquilo e de repente a pessoa que estava do lado, no caixa do lado, falou assim: não, não precisa, eu tenho aqui. E deu um monte de moedas para essa moça e a moça me deu o troco. E eu não fiz nada. Eu me mantive no estado de atenção. Por quê? Porque como é que alguém pode te falar, eu posso ficar te devendo isso, ou posso te dar isso, ou posso... Isso, existe uma lei, né? O equilíbrio de tudo isso. Então, a percepção, o que, que vai te mostrar? Você já vai se debater com a mulher, com o homem, quem quer que seja, vai começar a brigar? Não, a percepção é, calma, observa. Não precisou falar. Aquilo foi solucionado. Por quê? Porque o nível de consciência cósmica, o nível da consciência superior, ele equaliza aquilo que precisa ser equalizado. Ele organiza aquilo que é o correto, que é o justo, que é o correto. Não precisa brigar, que é o correto. Então, a percepção dentro desse mundo da Terra, a terceira dimensão, nós encontramos, quando começamos a fazer esse trabalho de observador, né, nós começamos a ver coisas totalmente absurdas. Né? Totalmente absurdas, porque são comportamentos que não condizem com as leis superiores, com as leis cósmicas, com o equilíbrio. Né? Então é sempre um ser querendo tirar vantagem do outro, ganhar alguma coisa em troca, se beneficiar às custas dos outros. Então tudo isso, muitos seres se deixam que isso aconteça porque não estão trabalhando a atenção e a percepção. Mas essa equalização, ela está acontecendo no planeta. Por quê? Porque todo esse movimento, como mostra o nosso egrégor, ele é registrado no campo quântico. Né? Então, aquilo que a gente está fazendo está registrado. O que a pessoa fez ali está registrado. Se ela fez aquilo inconscientemente, tudo bem. Ela fez aquilo inconscientemente, não é tudo bem, mas ela estava inconsciente. Agora, se ela fez aquilo propositalmente, aí é outra coisa. Né? Intencionalmente, outra coisa. Então, tudo isso é registrado no campo quântico, no plano sutil. Então, se nós temos todas essas dimensões, tudo que estamos fazendo aqui está repercutindo nas outras dimensões. Então, não adianta fazer de conta que não recebeu a percepção, né, que não percebeu, e sair por aí dizendo, não, mas o que é essa transição? Ah, isso é bobagem, né? Não precisa se preocupar, relaxa, fica aí, relaxa. Que bobagem, o que vocês estão falando? E fazer como se não fosse nada. E o trabalho interno fica por fazer. Por quê? Porque todo esse trabalho, na verdade, é para a gente fazer o nosso próprio trabalho individual. Então, quando a gente faz o nosso trabalho individual, a gente está fazendo o trabalho coletivo também. Cada movimento que um ser faz individualmente agrega ao planeta. Então, outros seres vão ter acesso a isso, independente deles se conhecerem ou não fisicamente, porque está registrado. Está registrado no campo, no éter, né? No campo sutil. Então, o que está em cima é como o que está embaixo. Então, se a gente se elevou e a gente respondeu às percepções, todas as nossas ações, elas são reconhecidas no sentido de movimento feito na consciência. Então a gente compreendi aquilo. Quando eu vi, não, eu esperei, não falo nada. Eu segui o que me dizia internamente, fique calmo, fique quieto.
e aí aquilo se deu, eu entendi que quem faz é a consciência, o nível de consciência da pessoa, e não muitas vezes a ação física. A ação física é decorrência. Ela vai decorrer do seu nível de consciência. Agora, se eu acredito que eu preciso fazer, esse é o ego, né? Vai fazer, para depois que ele fizer, ele vai obter as coisas e aí ele vai tirar férias. Aí ele tira um pouquinho de férias e vai ser. Naquele período ele vai ser. Ele vai deitar na areia, né, no mar, vai desfrutar. Então ele vai ser um pouquinho e o resto do tempo todo ele está fazendo, para obter. No processo evolutivo, então a percepção dele ali está completamente fora, porque ele está vivendo no nível da vida linear, física, espaço-tempo. Então ele está limitado pelo espaço-tempo. No momento em que a expansão de consciência acontece, a percepção se amplia, o ser tem que vir primeiro. Se amplia porque o ser está sendo trabalhado. Então aí o ser vai fazer o que tiver que ser feito. E não mais, e não vai fazer o que tiver que ser feito porque ele quer obter. Não, o obter, o ter, é decorrência. Né? Como ensinou Jesus, é acréscimo. Não é um movimento que a gente faz, depois fica exausto e aí tira férias e por alguns momentos você vai contemplar o céu. O restante do tempo você nem sabe que existe céu. Então essa mudança de consciência leva à saída da percepção do espaço físico para o espaço, ou seja, para a gente ter a percepção de uma realidade muito mais ampla que a gente pode viver e que a gente tem que viver, mas que depende da nossa atenção. Gratidão.